o romance romântico e a identidade nacional. Eis a prosa romântica brasileira. Vamos nessa! Fala aí galera, beleza? Com vocês, Ivo Júnior na área, trazendo mais um vídeo de literatura. Hoje o conteúdo é a prosa romântica brasileira. A prosa romântica brasileira, o romantismo aí na parte da prosa. Então vamos nessa, vamos nessa. Olha só, nas aulas anteriores a gente viu um pouco da poesia romântica brasileira. A gente viu que a poesia romântica brasileira é dividida em 3 gerações: a indianista, mal do século e a condoreira. A poesia indianista a gente tem Gonçalves Dias como um dos grandes nomes, né, com a Canção do Exílio. A geração do mal do século, né, a segunda geração da poesia romântica brasileira, tem o Casimiro de Abreu e o Álvares de Azevedo. E a poesia condoreira tem o Castro Alves. Agora a gente vai para a parte da prosa, a prosa romântica, que foi responsável pela ascensão desse gênero romance no Brasil, e também é o momento que a literatura ela é protagonista dos momentos de lazer da população brasileira. Então, antes da gente passar para a divisão propriamente dita, é importante fazer uma breve distinção aqui entre poesia e prosa, hein? Se você não está ligado, cola aqui, ó. A poesia romântica, a poesia, são textos que são produzidos em estrofes e versos, tá? Então tem toda aquela metrificação, rima, musicalidade, sonoridade, a exploração do sentido literário das palavras, do sentido conotativo das palavras. São poemas, tá? Poesia, poema, tá? A prosa romântica, os textos em prosa, já são aqueles textos escritos em parágrafos. Então vão ser os livros, os romances mesmo, os grandões, que a gente é acostumado a ler ao longo aí do nosso ensino médio, tá? Então poesia e prosa tem que ter feito essa distinção para a gente conseguir entender melhor o processo da aula de hoje. Então, feita essa distinção entre poesia e prosa, vamos nessa. A prosa romântica brasileira ela é dividida nesses 4 tópicos: o romance indianista, o romance regional, o romance gótico e o romance urbano. Alguns livros e alguns teóricos não colocam esse romance gótico aqui. Eles abordam esse tema junto com a segunda geração do romantismo, quando a gente estuda o Álvares de Azevedo. Tá? Mas aqui, para a gente ficar um pouco mais didático, né, eu adotei o romance gótico como um tipo de romance da prosa romântica brasileira, tá bom? Então, ó, a prosa indianista... Então, colega, vamos destrinchar aí cada uma das partes da prosa romântica brasileira, tá? A primeira parte é a prosa indianista. O indianismo na prosa romântica é trabalhado com um grande autor chamado José de Alencar. O José de Alencar, disparadíssimo, ele é o maior autor da prosa romântica brasileira, mais à frente a gente vai falar dele, tá bom? Ele escreveu 3 romances indianistas, é a trinca romântica indianista que a gente fala na literatura, tá? São 3 obras muito importantes dessa época da indianista dentro da prosa. É o Guarani, o Birajara e um outro romance chamado Iracema. Talvez já tenha visto, tem até ele em casa aí guardado há um tempão e não sabia que ele pertencia à prosa romântica brasileira, né? Que ele pertencia ao romantismo brasileiro. Então é importante você conhecer essas 3 obras na prosa indianista, tá? O Guarani, o Birajara e Iracema. Então, galera, a segunda parte aí é o romance regional. O romance regional, essa parte da literatura brasileira, né? Ela propôs abordar algumas regiões do Brasil que nunca foram tema, que nunca haviam passado nenhuma história literária, nenhum romance literário nessas regiões, tá? Então a gente começa com o Visconde de Toné, que publica um livro chamado Inocência, no qual a história se passa na região centro-oeste, a região do Mato Grosso. Essa era uma região que nunca havia sido abordada nenhum romance ou nenhuma história literária nessa região. O romance regional foi muito importante por isso, né? Também o José de Alencar publica O Gaúcho, no qual retrata a região sul do Brasil, e um autor chamado Franklin Távora aborda a região nordeste com um romance chamado O Cabeleira. Então a grande missão do romance regional, né, dentro do romantismo, nessa parte da prosa que a gente está estudando, é a primeira vez que determinadas regiões brasileiras são temas centrais de narrativas, de romances como um todo.
A próxima parte aí é a prosa gótica, né? O romance gótico, dentro do romantismo na parte da prosa, né? O grande destaque desse período literário, né, dentro do romantismo, é o Álvares de Azevedo. O mesmo lá da poesia, ele também escreveu um livro em prosa. O livro dele se chama Noite na Taverna. É um livro de contos, no qual são contos que são desconectados, né? Não pertencem a uma narrativa linear. Cada conto tem começo, meio e fim, né? E ele vai pegar aquela temática da segunda geração do romantismo na parte da poesia, a mesma temática. Então a morbidez, o gosto pela morte, temas pesados, satânicos, o ambiente no qual se passa as histórias é sempre um ambiente mórbido, cemitérios, corvos, noite. Então a prosa gótica com Noite na Taverna do Álvares de Azevedo tem a mesma pegada, as mesmas características da segunda geração da poesia, porém, obviamente, né, só que em prosa. E por fim, a gente tem a parte mais prolífica, a parte mais bem sucedida da prosa romântica brasileira, que é o romance urbano. O romance urbano é o queridinho da galera, ganhou a confiança e o gosto da burguesia da época, porque a burguesia se via no romance romântico, né, no romance urbano, dessa época da prosa romântica brasileira. A gente tem alguns autores e algumas obras para destacar. A gente tem A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. A gente tem Memórias de um Sargento de Milícias. E a gente também tem Senhora, do José de Alencar. São obras que a gente vai aprofundar mais à frente e a gente vai estudar agora cada uma dos grupos aí da prosa romântica brasileira. Começando pelo romance indianista. Então vamos lá, dando início ao romance indianista, a gente tem que mencionar esse cara aí, velho. Esse cara aí é brabo. José de Alencar, o grande mestre da prosa romântica brasileira. O bicho é brabo demais, cara. Ele é o principal representante da prosa romântica brasileira. Ele está presente em 3 das 4 esferas que eu citei no slide anterior, né? Ele só não está ali na prosa gótica, que é destinada quase que exclusivamente para o Álvares de Azevedo. Mas ele está na indianista, ele está na urbana, ele está na regional. Ele, disparado, é um dos mais prolíficos autores românticos brasileiros, né? E ele escreveu essa trinca indianista aí que a gente tem que saber a historinha e o que se passa em cada uma desses enredos, né? Do Guarani, Iracema e Ubirajara. Então, colegas, ó, o romance indianista, para a gente entender um pouco as características dele, a gente tem que relembrar o movimento literário anterior ao romantismo, que no caso é o arcadismo, escola literária que provavelmente os senhores estudaram na primeira série. No finalzinho do arcadismo tem 2 obras muito importantes, o Uraguai e Caramuru. São obras que já começam a pegar a temática indianista como temática central, né? E aí a gente tem que recordar do projeto nacionalista, o projeto de independência do Brasil, da época da proclamação da independência, né? Então, esse projeto ele passava por criar uma identidade brasileira, criar uma identidade nacional. E para criar uma identidade nacional, a gente teria que ter um herói, uma figura que representasse esse herói. O índio foi o escolhido para a representação da cara do Brasil, da identidade brasileira. E daí vem então o romance indianista. O romance indianista vai colocar em evidência o indígena. O indígena vai ser o herói. Então a gente vai ver em o Guarani e Iracema, por exemplo, que há um choque cultural entre o branco europeu colonizador e o indígena, né? E aí a gente vai ver que por vezes o indígena ganha, por vezes o indígena perde, o europeu torna-se indígena, o índio se transforma mais em um cidadão urbano do que propriamente um indígena. Então a gente vai ver um pouco mais a fundo cada uma dessas obras e entender como que essas características de identidade nacional refletem nas obras indianistas de José de Alencar. Então vamos lá, galera, vamos começar aqui tentando contar um pouquinho da história do Guarani. O Guarani foi publicado em 1857. Ele foi publicado em um jornal, no Diário do Rio de Janeiro, sob a forma de folhetins. Para quem não está ligado, folhetim é como se fosse uma série, sabe? É assim, são publicados partes do livro ao longo das edições do jornal. Então, na edição de hoje, do jornal de hoje, lá do Diário do Rio de Janeiro, sai um capítulo do Guarani. Depois,
2 dias depois, 3 dias depois, sai outro capítulo, sai uma parte de um capítulo, e assim vai. É como se fosse o Netflix lá da época. Folhetins, muito importante vocês assimilarem esse conceito, porque a maioria das obras literárias da prosa romântica são publicadas dessa forma, em folhetins, tá bom? Então, o Guarani foi publicado em folhetins em 1857. E agora eu vou contar aqui uma parte do enredo para vocês tentarem entender um pouco do contexto histórico, um pouco também da personalidade das personagens, e assim vai. O primeiro personagem que a gente vai mencionar é o Dom Antônio de Maris. Ele é um fidalgo português que sai de Portugal e vem para cá para o Brasil com uma comitiva. Quem que é essa comitiva dele? Dona Laureana, que é a esposa, e 2 filhos, que é a Cecília e o Diogo. Ceci, como a gente vai ver mais à frente, né? Vem uma outra moça também, chamada Isabel. A Isabel, ela é sobrinha do Antônio de Maris. Porém, ao longo da história a gente percebe que Isabel não é sobrinha do Antônio de Maris, e sim uma filha fora do casamento que o Antônio de Maris tem. Junto com eles também vem uma comitiva gigante de vários jovens cavaleiros e tal. E um deles é o Álvaro, Dom Álvaro de Sá, que é muito importante, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, na obra O Guarani tem um pouco de tudo. Tem traição, tem romance, tem aventura, tem guerra, tem pancadaria, briga, porrada, envenenamento. O pessoal é brabo, tem um pouco de tudo, né? Eu vou contar aqui alguns fatos que são marcantes para a gente entender um pouco da história do livro sem dar muito spoiler, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente merece comentários é que Peri e Ceci são perdidamente apaixonados. Eles são extremamente fiéis um ao outro e Peri e Ceci são apaixonados. Vale ressaltar que Peri é um índio Goitacá e Ceci é uma portuguesa europeia, tá bom? Isabel, que é filha do Antônio de Maris, ela tem um amor também incondicional por Álvaro, o Álvaro de Sá, que também veio na comitiva lá. Porém, Álvaro, por sua vez, gosta muito de Ceci, né? E aí a gente tem o triângulo amoroso entre Ceci, Peri e o Álvaro. Outro fato marcante no livro sem querer querendo, o Dom Diogo, que é filho do Antônio de Maris, né? Esse filho de verdade mesmo, o Dom Diogo, sem querer querendo, ele mata acidentalmente uma índia aimoré. E aí acontece vários desdobramentos por conta dessa morte. Primeiro, os aimorés querem atacar a casa, né, do Antônio de Maris. Segundo, essa guerra ela fica iminente, ela fica assim em ebulição no livro, né? Segundo ocorrido que contribui para a ação na obra O Guarani, né? Tem um cara chamado Frei Loredano, na verdade ele é ex-Frei Loredano, que descobre que embaixo da casa do Antônio de Maris tem uma mina de pedras preciosas, é muito prolífico lá em termos de pedras preciosas, e ele quer saquear a casa do Antônio de Maris. E a única forma que ele encontra é raptando Ceci. Aí entra a treta do Peri, né? Então, Peri tem que defender Cecília em 2 vertentes. O primeiro lado, defender dos índios aimorés, que querem se vingar pela morte da Índia, né? Que o Diogo matou sem querer. E o modo como eles encontraram para se vingar é matando Ceci. E do outro lado, Peri também tem que defender Ceci, porque o Frei Loredano, o ex-frei, na verdade, né, Loredano, ele pensa em raptar Cecília para poder saquear a casa do Antônio de Maris. Então aí, velho, já tá formado o enredo, já tá formada a complicação, na verdade, do enredo, para diversos fatos, brigas, pancadas, e um final até que surpreendente. Então, para ilustrar aí para os senhores como que é o estilo de escrita, né, do José de Alencar, como que ele organizou sua escrita e como que acontecem esses fatos no livro e na linguagem da prosa romântica, a gente tem um fragmento aqui do Guarani para a gente ler. Esse fragmento ele foi retirado da parte em que os índios aimorés atacam Peri com o intuito de matar Ceci para vingar a índia aimoré que acidentalmente o Dom Diogo matou. Então vamos lá, olha aí, ó. Peri abaixou seu montante e esperou.
Seu braço direito, fatigado desse enorme esforço, não podia mais servir-lhe e caía inerte. Passou a arma para a mão esquerda. Era tempo. O velho cacique dos Aimorés se avançava para ele, sopesando a sua imensa clava, crivada de escamas de peixe e dentes de fera. Alavanca terrível que seu braço possante fazia jogar a ligeireza da flecha. Os olhos de Pery brilharam. Endireitando seu talhe, fitou no selvagem esse olhar seguro e certeiro que não enganava nunca. O velho, aproximando-se, levantou a sua clava e, imprimindo-lhe o movimento de rotação, ia descarregá-la sobre o Pery e abatê-lo. Não havia espada nem montante que pudesse resistir àquele choque. O que passou-se então foi tão rápido que não é possível descrevê-lo. Quando o braço do velho, volvendo a clava, ia atirá-la, o montante de Pery lampejou no ar e decepou o punho do selvagem. Mão e clava foram jorrar pelo chão. O fragmento que a gente leu aí é do livro, né? O Guarani. Trata da parte onde está rolando uma guerra entre os Aimorés e o Pery. Pery já derrotou vários índios aimorés. Vocês viram que a mão direita dele está fatigada, está cansada de tanto derrotar índios aimorés. Ele muda a arma para a mão esquerda. Percebam vocês que a habilidade do índio permanece a mesma, tanto com a mão direita quanto na mão esquerda. E aí o cacique dos aimorés, o chefe dos aimorés, vai ter a luta com Pery. A gente acha que ele vai perder, né? Que o Pery vai ser derrotado, porém o Pery dá uma pum, assim. E aí não é nem possível descrever, segundo José de Alencar, que assim foi tão rápido como um raio. Pery decepou a mão do cacique dos índios aimorés e aí ganhou a batalha. Então é isso aí, pessoal. Na aula de hoje a gente aprendeu a introdução aí da prosa romântica brasileira. A gente viu que ela é dividida em 4 grupos: a indianista, a gótica regional e a urbana. A gente viu as principais características da prosa indianista e a gente viu uma das obras principais, que é o Guarani, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Tchau, obrigado!